Eu vou te mostrar aqui agora uma das grandes tendências do porquê que a Bolsa Brasileira acaba subindo, porquê que a Bolsa Brasileira acaba caindo, e é um dos fatores que é muito importante para quem está querendo investir tanto em bolsa como em fundos imobiliários no Brasil. Eu estou falando do índice CRB. Vem comigo nesse vídeo, você vai entender um pouquinho mais o que significa esse índice e a importância que isso tem para o Brasil. Pessoal, o índice CRB, ele é um índice que ele vai compor 19 commodities, tá, pessoal? Que vai ser açúcar, trigo, soja, petróleo, entre outras commodities ali de modo geral. Então, basicamente, quando o estrangeiro olha para o Brasil, ele vai olhar o Brasil como um país de commodities. Então, é claro que dentro dos fundos imobiliários, por exemplo, você vai ter construção civil, entre outros aspectos, mas o que atrai recursos para o país é de fato as commodities, que é um grande motor do país. E quando a gente está falando de commodities e isso atrair investimentos, a gente fala diretamente de quanto que a bolsa ela é impactada por esse índice de commodities e também automaticamente os fundos imobiliários. Então eu quero trazer para você uma perspectiva sobre o índice CRB e como isso impacta diretamente os investimentos em bolsa, os investimentos em fundos imobiliários no crescimento de portfólio. Bom, se eu estou falando de um índice que cresce de preço, então estou falando que provavelmente a nossa bolsa também vai crescer de preço. Então eu quero trazer aqui para vocês, pessoal, uma correlação. Vou pegar alguns momentos históricos de como que o índice CRB impactou diretamente no nosso crescimento aqui no Brasil. Bom, eu quero pegar aqui um pouquinho mais, voltar no tempo, né? Quando a gente vai ali para os anos 2000, nós vemos ali diretamente que o índice CRB, que é a linha azul, teve um impacto muito elevado de crescimento. E junto com isso, a gente vê a bolsa brasileira subindo bastante também. Por que isso acontece, pessoal? Porque quem vai investir aqui no Brasil, quando a gente pega Vale e Petrobras, a gente está falando de aproximadamente 25% da bolsa. Quando a gente vai para o setor de mineração, siderurgia e etc., e do petróleo e gás, então eu estou falando ali de 40% do Ibovespa. É muita coisa. Fora alguns outros setores que vão demandar indiretamente ali. Então, pessoal, quando a gente vê lá nesse período de até 2008, o índice CRB subindo bastante e automaticamente a nossa bolsa subindo bastante. Já no período posterior, que foi ali de 2010, pós grande crise financeira ali da bolha imobiliária, até os anos de 2014 e 15, o índice caindo bastante e automaticamente a nossa bolsa puxando bastante para baixo também. Ali foi uma conjuntura de preço do minério de ferro batendo $40, algo muito baixo, preço do barril do petróleo batendo ali em torno de uns $20, algo também extremamente baixo, e ao mesmo tempo uma tremenda turbulência no Brasil, com questões de governo. Então, tudo isso puxou nosso índice Ibovespa para baixo, juntamente com o índice CRB. Quando nós avançamos no tempo, nós vemos ali diretamente, né? O índice CRB, ele teve uma leve queda, estabilizou e a nossa bolsa começou a subir, mesmo com o índice não subindo. É claro, né, pessoal? Porque a nossa bolsa, ela teve um descolamento muito grande, ela caiu muito mais do que o índice. Então, todo aquele cenário de aversão que eu mencionei anteriormente fez com que nossa bolsa caísse muito mais. Então, ela ficou descolada, ficou abaixo do preço, a cotação que os investidores acreditavam que estava valendo a pena. Porém, quando nós já entramos nessa década, entramos agora para o ano 2020, nós vemos ali diretamente, novamente, essa correlação. O índice subindo e a nossa bolsa subindo. A gente vê que os anos 2022 até 2025 ficaram meio parados ali, meio de lado, e a bolsa nossa também andando de lado. E depois, no finalzinho de 25 e 2026, no início, o índice subiu, nossa bolsa subiu também. Já quando eu coloco aqui agora, nessa linha preta, que é o IFIX, nós vemos ali diretamente também esse impacto. O ano de 2021, né, 2021, essa queda ali dentro do CRB e depois uma recuperação, e o IFIX andou de lado também. Na hora que o IFIX começou a andar novamente, o CRB também estava andando. Então a gente vê diretamente aqui uma correlação que ela é muito importante, né? Porque a gente está falando de um país de commodities e automaticamente a gente tem que atrelar também nossos investimentos a isso. E aqui eu vou trazer alguns aspectos, né, 6 aspectos, nos quais o porquê que essa correlação ela é tão importante para investimentos no Brasil. Ponto 1, pessoal, inflação global. Então, os bancos centrais eles acabam ficando um pouco atrasados em relação à inflação, eles demoram para a subida de juros. Então, os investidores, eles buscam proteção, eles compram commodities. Nós tivemos agora, recentemente, também a questão do barril do petróleo ter subido de maneira muito forte, e isso impacta diretamente. Então, é automático que eles vão buscar proteção dentro de commodities, porque vai ter um efeito de replicar essa inflação que teve atualmente dentro do barril do petróleo. Se o crescimento econômico global está mais forte, por exemplo, mais construção, mais consumo, mais produção, então você vai ter subida dos preços do aço, da energia e também dos grãos de maneira geral. Então, esse crescimento do CRB indica que a economia global está aquecida, então juntamente com isso vai demandar mais commodities. Aqui o terceiro ponto foi o que eu mencionei agora recentemente, em relação à alta do petróleo. Isso impacta diretamente no índice CRB. Então,
no Brasil, como eu mencionei anteriormente, 20% do Ibovespa, por exemplo, é petróleo e gás, então impacta diretamente na subida do índice. Como que os fundos imobiliários vão ser impactados dessa maneira? É claro que diretamente a gente não vai ver esse aspecto batendo, mas indiretamente, o que vai acontecer? Todos os preços da cadeia logística vão ficar mais caros. Todos os preços ali para uma construção civil ficam mais caros. Então é natural que com o passar do tempo os imóveis também ganhem uma valorização. Justamente porque o preço do material de construção está mais caro, o preço da mão de obra está mais caro, então o preço dos imóveis vão corrigindo junto e no longo prazo os imóveis vão ganhando esse valor e automaticamente os preços por valor patrimonial, ou melhor dizendo, o patrimônio do fundo vai subir também, por mais que lentamente. Aí o quarto aspecto é referente ao choque de oferta. O índice CRB ele pode ter essa alta por uma seca, por uma geada, por um desastre natural. Então essa questão de oferta e demanda ele vai impactar diretamente por uma questão climática também. Então isso pode ter uma elevação ali dentro do índice CRB. E aí tem aquele ponto que a gente menciona, que agora eu vou mencionar no item 5. O dólar a gente vê que está enfraquecendo, né? Está ali nos seus R$ 5. Por que isso acontece, pessoal? É natural que quando o dólar fica mais fraco, as commodities sobem de preço. O dólar mais forte, as commodities caem. Isso ele traz uma correlação muito grande ali entre esses dois fatores. Então a gente está vendo agora um momento em que o dólar está mais fraco e as commodities estão mais fortes. Então isso é natural e automaticamente vem fluxo para o Brasil. Isso interfere diretamente nos investimentos de bolsa e dos fundos imobiliários. E aí o último ponto é a questão da especulação em si. Então, se a gente está vendo que vai ter uma demanda maior por commodities e por produtos internos aqui do Brasil, então é natural que haja uma especulação e automaticamente os fatores vão fazer com que a nossa bolsa suba, ou mesmo os fundos imobiliários. A questão que o ponto principal é o seguinte, isso vai acontecendo ao longo do tempo, mas a gente tem que sempre frisar o seguinte, lembra que eu mencionei que muitas vezes os bancos centrais podem ficar um pouco atrás dessa inflação? A preocupação é se o Banco Central está com um cenário de juros nesse nível, ou seja, flat, linear, e de repente, devido à inflação, esse juros aqui que está sendo precificado, ele começa a inclinar e tem aqui o Banco Central subir juros. Aí isso é devastador para ativo de risco de modo geral. Então os fundos imobiliários vão sofrer junto num cenário desse, é natural, porque automaticamente, se você tem um juros mais elevado, isso faz com que a taxa de desconto, ou seja, aquela taxa que você tem que trazer a valor presente, ela fica mais depreciada. Então tem que tomar muito cuidado. Acho que um dos pontos principais que eu quero trazer nesse vídeo é o seguinte, o índice CRB, ele é um excelente parâmetro para a gente poder entender o porquê que nossa bolsa está subindo, nosso IFIX está subindo, etc. Mas o ponto principal é o seguinte, né? A gente tem que entender também essas correlações, elas existem, não são por acaso, e a gente tem que ter atenção principalmente em como que está indo a inflação, como é que está indo o aspecto geral ali do cenário como um todo. E o ponto principal é, se esse índice começa a cair, a gente vai ver o dólar fortalecendo e essa correlação, aí são duas variáveis, né? Que eu tô falando de commodities e tô falando de dólar. A gente sabe que se caso o dólar vai para R$ 6, automaticamente o fluxo para especulação ou mesmo para renda variável ele acaba diminuindo bastante aqui no Brasil. Então tem que ter bastante atenção nesse sentido. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Minha intenção foi muito mais ele ser bem breve em relação ao índice RB, uma correlação com a bolsa e com os fundos imobiliários. Eu espero que você tenha gostado. Se inscreva no canal, ative o sininho e deixe seu comentário aqui embaixo também, se você já sabia desse índice e da importância dele para que os ativos de risco continuassem performando aqui no Brasil. Um grande abraço, valeu!